E aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Porco Raiz nesse sabadão. Então, um feliz sábado pra vocês, tá legal? Antes da gente ir pro vídeo, eu queria te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faz a sua inscrição, dá o like maroto, porque esse like sim nos ajuda muito a trazer sempre informações relevantes pra vocês e te atualizar de tudo que está acontecendo no nosso Palmeiras. Antes da gente ir pro vídeo, eu queria mandar aqui para vocês essa novidade. Aliás, não é mais novidade, já está rolando faz alguns dias. Sorteio do quadro do Hino da Obsessão lá no nosso Instagram, que está aqui embaixo, nessa barrinha aí que você vai ver. @porco.raiz, vai lá, dá uma chegada, participa desse sorteio. Você pode ganhar dia 24 de dezembro, o Porco Raiz vai mandar para o vencedor lá na casa dele, vai receber no conforto do lar. Então participa, vai lá, marca seus amigos, dá essa moral pro canal Porco Raiz e ainda sai presenteado com esse lindo quadro do Hino da Obsessão. A gente merece. Vamos lá. No vídeo de hoje tem bastante coisa para a gente falar, torcedor. Inclusive tem a questão da renovação do Abel, que eu queria trazer para vocês um pouco a minha opinião, aquilo que eu entendo como essa renovação, que muita gente já está cravando como feita essa renovação por mais um ano, tá? Então eu queria te dizer mais ou menos, explicar mais ou menos o que está acontecendo para você ficar ciente, tá legal? Mas vamos começar falando de outro assunto, que é a Copinha. A Copinha já está definida, vou até colocar aqui uma imagem aqui do lado para vocês verem. Vocês sabem que muita gente brinca que o Palmeiras não tem Copinha, não tem Mundial. Realmente nós nunca ganhamos a Copinha, até porque a Copinha é um campeonato para revelar atletas da base, tá legal? É que dão muita importância para esse campeonato, justamente porque não temos. Mas a gente pode muito bem chegar lá e ganhar, por que não? A gente deveria, inclusive, tá? Na minha opinião, para acabar e desmistificar com essa palhaçada aí que enchem o nosso saco, essa que é a verdade. Então olha aí como ficou os grupos da Copinha, tá? No dia 5/1, o Palmeiras vai pegar o Açu, do Rio Grande do Norte. No dia 8/1 vai pegar o Real Ariquemes, também do Rio Grande do Norte. E no dia 11/1 vai pegar o Água Santa, tá? Então são os primeiros jogos aí do começo da Copinha. Vamos ver como o Palmeiras se sai nessa. Vamos pra frente. Vamos falar um pouquinho de especulação, porque sempre tem, né, torcedor? Palmeiras não fica um dia sem que haja uma especulação, mas são especulações importantes que eu acho que são legais de comentar com você. Uma delas é sobre o Luiz Adriano, que está na capa, tá legal? Do nosso vídeo. Vou colocar também a imagenzinha do Luiz Adriano aí do lado. Eu gosto de ilustrar sempre aquilo que eu tô falando, até para você também não ficar muito olhando para minha cara feia, né? Mas vamos lá. O jornalista Samir Carvalho disse que o staff do Luiz Adriano ofereceu para o São Paulo Futebol Clube, tá legal? A gente sabe que o São Paulo está no mercado buscando o atleta para esse setor, centroavante. E o Luiz Adriano, de repente, pode ser a solução da lavoura, né? Para os nossos vizinhos de muro lá da academia de futebol. E pensando nisso, o staff do Luiz Adriano já ofereceu para o São Paulo e parece que estão analisando. O Luiz Adriano, que está naquele esquema com o Palmeiras, né? Descontente, infeliz, já tretou com a torcida. E a sua passagem no Palmeiras, 104 jogos, 32 gols, atleta de 34 anos. Nós, assim, particularmente, gostaríamos que o Luiz Adriano fosse para uma outra equipe, se encaixasse, fosse feliz numa outra equipe. Vamos para a próxima. Outra especulação do bem, que eu pelo menos julgo ser do bem, é com relação ao Matheus Fernandes. A gente sabe que com a chegada do atleta Atuesta, que vem lá da MLS, a nossa mais recente contratação, assim como a do Marcelo Lomba, que vem para substituir o Jailson, o Matheus Fernandes perde um pouco de espaço, né? Já não tinha, perde um pouco mais de espaço no nosso Verdão e fica meio que sem atividade. É um jogador que custa, né? Então o Palmeiras parece já ter definido o caminho e o futuro do jogador Matheus Fernandes. Provavelmente em 2022 esse jogador vai ser emprestado para um outro time para que ele possa ganhar rodagem e, obviamente, esse outro time pagar o seu salário, né? Porque eu acho que o Matheus Fernandes é um jogador que pode agregar e ajudar muito o time, tá? É claro que no Palmeiras é muito mais difícil galgar espaço, porque nós temos peças aí com um pouco mais de qualidade do que o Matheus Fernandes. Um pouco ou muito mais, né? Mas assim, seria legal emprestá-lo para que ele ganhe rodagem e até para ele mesmo
se formar um pouco mais numa vitrine mais clara de futebol. Vamos para mais uma. Essa agora eu sei que muita gente vai me pichar nos comentários. Pô, para de dar audiência para esses caras, para de trazer esses gambá aqui. Mas assim, eu gosto de trazer tudo que estão falando do Palmeiras justamente para virar resenha, para a gente poder discutir e esclarecer para vocês, tá legal? Vou subir uma arte aqui que é sobre uma fala do Casagrande, o famoso Casão. Ele disse o seguinte: a mentalidade do Palmeiras tem que ser completamente diferente daquela quando foi disputar o último Mundial, né? Se o Palmeiras passar, tá, de fase, ele provavelmente vai enfrentar o Chelsea, que é um time muito difícil, mas sempre pode dar jogo. Isso é a fala do Casão. Eu vou concordar com o Casão, porque no último Mundial, apesar de a gente estar lotado de jogos, estava numa loucura danada, né? Uma viagem que foi cansativa, o Palmeiras já estava num ritmo estonteante, que esgotou todos os atletas, mas eu acho que a gente entrou sim um pouco de salto alto, a gente menosprezou a competição, né? Quando na verdade a gente teria que valorizar. E parece que esse ano não, em 2022, essa competição sim será valorizada como deve, tá? E aí foi o que o Casão falou: se a gente entrar com foco, determinação e com vontade, assim como a gente fez na Taça Libertadores, por que não? A gente pode ganhar sim, tudo é possível, né? Claro, sabemos da competência e do tamanho do Chelsea, né? Campeão da Champions League, mas por que não? Futebol é jogado dentro de 90 minutos e dentro de 4 linhas. Tudo pode acontecer. Se até o Corinthians ganhou do Chelsea, por que o Palmeiras não pode ganhar, não é verdade? Vamos ter esperança, com humildade, né? Com respeito, mas com esperança. Vamos para frente. E a última de hoje, a nossa cerejinha do bolo, é sobre a renovação de contrato do nosso querido coach Abel Ferreira, nosso técnico, nosso grande treinador de futebol, tá? O site GE, né, na tarde de ontem, meio que cravou que o Abel já tinha uma renovação verbal já acertada com o Palmeiras para mais um ano, inclusive com aumento salarial. Muita gente já divulgou, canais da mídia palestrina também divulgaram essa notícia do GE. Mas eu queria vir aqui trazer um contraponto para vocês, tá legal? A gente soube também que a família do Abel decidiu lá numa reunião familiar de que a esposa e as filhas não virão morar no Brasil por uma questão cultural, etc, etc. A gente não vai entrar nesse mérito. Mas imagine você, torcedor, a família do Abel não vem morar no Brasil, tá? O Abel vai disputar agora o Mundial de Clubes, que se, eventualmente, como dissemos anteriormente, ganharmos, vai qualificar o Abel ainda mais do que ele já está qualificado no mundo europeu. A gente sabe que agora, no meio do ano, devem acontecer muitas mudanças de técnico na Europa, principalmente em Portugal. Algumas mudanças importantes que poderão abrir lacunas em grandes times portugueses, em grandes times lá da Europa, e que de repente o Abel pode ser cotado para assumir um desses grandes times. Então aí eu fico pensando assim, será que seria o momento, eu me colocando no corpo do Abel, será que seria o momento de eu fazer uma renovação e assumir um compromisso mais longo, de mais um ano, ou seja, seriam 2 anos pela frente, mesmo tendo um aumento considerável? Será que seria o momento, porque de repente amanhã ou daqui 6 meses, 7 meses, o Abel poderia ter grandes propostas, até porque vem num crescimento evidente? Então assim, eu não acho, eu particularmente, eu não iria nessa linha do Globo Esporte, do GE, cravando que esse acordo verbal já está firmado. A própria Leila, na sua coletiva de imprensa, disse: para esse ano o Abel está confirmado, porque tem contrato já assinado, apesar de ter uma cláusula de multa baixa. Então assim, nada impede de no meio do ano o Abel receber uma proposta e de repente migrar para outro time. A gente sabe que isso vai acontecer, é uma questão de tempo, tá? Eu quis só trazer esse contraponto porque muita gente já está soltando fogos de artifício, já comemorando a renovação por mais 2 anos do Abel, ou seja, um ano que já tem mais um ano. Então assim, eu só quis trazer esse contraponto para você, torcedor, ficar um pouco mais esperto com relação a isso. Eu não cravaria, eu hoje seria um pouco ingênuo
de bater esse martelo e dizer, ele já está contratado sim. É isso, torcedor. Hoje, nesse sabadão, eu queria trazer essas informações para você. Qualquer novidade, qualquer movimentação de mercado, novidade do Palmeiras, a gente faz mais um vídeo e traz para vocês, tá legal? Não esquece de ir lá no nosso @porco.raiz, vai lá concorrer nesse lindo quadro, o Hino da Obsessão. Vamos ficando por aqui, um bom fim de semana para vocês, avante palestra!